Sandra Janin do Change Your Life aqui com vocês para falar um pouco mais da minha experiência aqui em Dublin e dessa vez falando especificamente com professores de educação física. Como eu tenho recebido muitas perguntas relativas a diploma, a cursos, então eu resolvi esclarecer um pouquinho mais nesse vídeo aí para os professores. Quando eu me mudei pra cá, eu esperei 2 meses, quase 3 meses para começar a procurar emprego porque eu queria melhorar um pouco mais o meu inglês. Partindo do pressuposto do que a nossa profissão depende da linguagem, não tem como eu ensinar sem eu saber falar inglês. Então, mesmo sabendo um pouco de inglês, eu queria ter certeza que o meu inglês ia estar suficientemente bom para que eu explicasse as coisas para as pessoas, tanto dando uma aula de ginástica com várias pessoas, quanto fazendo um personal, um one-to-one. Eu tinha que me certificar que as pessoas iam entender o que eu estava falando. Ainda mais porque nessas poucas semanas, logo no início, nos primeiros meses, eu percebi que tinha muito imigrante aqui. Então não era só eu me fazer entender para uma pessoa que entende inglês. Eu tinha que fazer com que os poloneses, os coreanos, os venezuelanos, os espanhóis, todos eles conseguissem entender o que eu estava explicando para eles. Então eu tive esse cuidado de, no começo, não procurar um emprego, de tentar estudar bastante, de melhorar o meu inglês. Entrei em contato com uma professora, peguei os vídeos dela, tudo em inglês, o material todo em inglês, comecei a estudar, mas eu só fui começar a procurar emprego mesmo em janeiro. Primeiro porque eu queria melhorar o inglês e depois porque eu queria viajar entre o Natal e o Réveillon e eu achei que ia ser super sacanagem entrar num lugar, começar a trabalhar e depois pedir férias. Eu queria ter a liberdade de resolver como que eu ia fazer com as minhas férias, viajar, curtir e depois trabalhar. Então eu fiquei da última semana de outubro até o começo de janeiro sem trabalhar, só estudando. A viagem acho que foi super interessante porque eu comecei a conversar com bastante gente. Eu fui para Liverpool, fui para Londres, então fiquei num hostel, fui conversando com mais gente de outros lugares. Acho que isso deu uma deslanchada no inglês, fez toda a diferença. Então quando eu comecei a procurar um emprego, eu já tava com o inglês assim bem melhor do que quando eu cheguei aqui. Então para quem tem me perguntado se dá para arrumar um emprego aqui sem falar nada de inglês, de novo, eu já falei isso em outros vídeos, mas eu continuei recebendo as mesmas perguntas. Eu acho muito difícil você arrumar um emprego num outro lugar que fala uma outra língua. Coloque-se no lugar do seu gerente aí no Brasil. Pensa na academia que você trabalha. Aí chega um cara que fala inglês e ele quer arrumar um emprego. Como é que vai ser para ele arrumar um emprego no Brasil só falando inglês? É a mesma situação. A única coisa que você pode fazer aqui é você pode arrumar alunos brasileiros para tentar dar aula de personal. Mas a partir do momento que você chega aqui e ninguém te conhece, qual que é a chance de você conseguir fazer uma grana rápida com isso? Então eu realmente acho importante que você chegue aqui ou falando um pouco de inglês, ou que você chegue e tire 1 ou 2 meses para se dedicar, para estudar todo dia, para sair, conversar com as pessoas, para ter um inglês bom, se você quiser entregar um serviço bom, porque as pessoas têm que entender o que você está falando. Tirando a linguagem de fora, quando eu comecei a distribuir os meus currículos, eu não posso dizer que foi sorte ou se o meu currículo era bom, mas eu fiz 10 entrevistas na primeira semana com os currículos que eu entreguei. Então, basicamente, eu escolhi onde eu queria trabalhar. Nas primeiras semanas que eu estava aqui, eu fui procurando todas as academias e eu ia como convidado, como um free pass, entrava no site, pedia um free pass para conhecer a academia, ia lá, conhecia o esquema, conversava com as pessoas, fazia as aulas, porque eu acho muito importante fazer esse networking. E na academia que eu trabalho hoje, quando eu fui conversar com a Tina e falar pra ela que eu era professora e ela que me deu os CDs pra começar a trabalhar, eu já me prontifiquei desde o primeiro momento. Se o meu inglês não estiver bom, se vocês não estiverem precisando de ninguém, em janeiro eu quero começar a fazer um work experience, eu quero trabalhar. Então, da mesma maneira que no Brasil, quando você tá na faculdade, você faz um estágio, eu vim com o coração aberto pra trabalhar de graça se eu precisasse, pra aprender a linguagem deles, porque a gente não pode traduzir tudo literalmente, não dá pra você pegar o livrinho Não dá pra você pegar o livrinho, traduzir ao pé da letra, pegar um dicionário, porque não funciona. As coisas são diferentes. Então, se você vier com os seus programas do Brasil, é importante que você
faça as aulas, que você entenda como as pessoas falam, porque é diferente. Se você sabe inglês, ainda assim eu acho legal você se adequar, se adaptar, pegar o material aqui e ver como as aulas funcionam. Vai, faz uma aula. Então se você quer chegar e quer trabalhar, a primeira coisa que você deveria fazer é chega, entra numa academia e já começa a malhar, já começa a conversar com as pessoas. Voltando para minha experiência, então, rapidamente falando, o lugar que eu trabalho hoje, ninguém nunca me pediu diploma nenhum. Acho que pela minha experiência, muito provavelmente, mas eu sei que algumas academias pedem diploma, pedem histórico escolar. Eu vim com o meu diploma traduzido, fiz uma tradução juramentada, então se alguém me pedisse, eu tinha lá o diploma para provar tudo que eu tinha feito. Fique em mente que aqui não tem uma faculdade como no Brasil, são vários cursos diferentes. Então, às vezes o cara faz um curso de 6 meses ou um curso de 6 semanas e ele tá habilitado para trabalhar como personal. Tô dando essa dica porque se você não conseguir, não sei, dependendo do lugar que você for trabalhar, se eles não aceitarem a sua documentação, o que eu acho muito difícil, ainda assim você consegue fazer um curso rápido e se adequar. Voltando a falar da Les Mills, quando eu cheguei aqui não tem uma Les Mills Irlanda, tem uma Les Mills UK, então eu mandei a minha certificação do Brasil pra lá. Só que quando eu mandei isso pra lá, eles queriam que eu fizesse um desses cursos, desses de algumas semanas, de musicalidade. Então eu conversei com a minha gerente e falei, eu fiz 4 anos de faculdade, eu não vou fazer um curso de musicalidade, eu era bailarina. Não faz sentido nenhum a gente fazer faculdade, ter as aulas, eu ter os programas no Brasil e ter que fazer um curso de musicalidade para provar que eu tinha uma certificação, porque a unidade de UK queria que eu fizesse isso. De novo, eu tô sendo super específica, tudo isso é a minha experiência. De repente você vai trabalhar num lugar e a pessoa pede pra você fazer e você vai e faz, ou eles não aceitam. Talvez valha a dica aí pra você pra tentar conversar e argumentar se eles pedirem esse curso de musicalidade pra você. Dependendo de onde você vem no Brasil, você tá muito acostumado a dar aula de ginástica ou só trabalhar na musculação. A maioria das academias aqui não funciona assim. Você vai trabalhar na musculação e você vai dar aula. Então, se você pegar um shift de 8 horas, muito provavelmente você vai dar 2 aulas. Se você pegar um shift de 4 horas, provavelmente você vai dar uma aula ou 2 aulas de meia hora. O que, por um lado, é super bom, porque você descansa muito mais. Eu dava 8 horas de aula no Brasil, fora isso, personais no mesmo dia. Aqui, trabalhando às 8 horas, dando 1 ou 2 aulas, você consegue se garantir muito mais e a gente precisa no Brasil trabalhar 14, às vezes 16 horas para fazer uma grana, para sobreviver e dar uma viajada. E aqui, trabalhando 8 horas por dia, dá para você conseguir pagar as suas contas e fazer umas viagenzinhas e curtir. Tem muita academia aqui em Dublin, como eu falei pra vocês, eu dei uma pesquisada antes, eu olhei no Brasil, e no Brasil, quando eu olhei os sites, eu já tinha gostado muito da academia que eu tô trabalhando hoje, e já tinha isso em mente, mas eu queria chegar aqui e experimentar. Mas são muitas academias, então tem muito emprego na área. Então eu acho que vai realmente depender de você se esforçar, de entender um pouco mais a língua pra arrumar um emprego, porque não foi difícil e eu vejo toda hora a gente tá precisando de professor aqui, eu vejo as outras academias anunciando, eu vejo um grupo de Facebook professor anunciando, não falta emprego na área não, mas acho que é importante você saber se comunicar. Com relação ao valor, existe um salário mínimo aqui que eu não tenho certeza se é 9,15 ou 9,50 por hora, então teoricamente ninguém, nem o faxineiro da academia vai ganhar menos do que isso, certo? Então esse é o seu mínimo. Quando a gente trabalha fazendo aula de ginástica ou trabalhando na musculação, a sua hora de trabalho é a mesma. Na academia que eu trabalho, a gente tem um plus, um aumento quando a gente dá as aulas da Les Mills. Se você estiver dando uma aula de bike normal ou uma aula de kettlebells, não, é a mesma coisa de que se você estivesse na sala de musculação. Mas a hora que você estiver dando uma aula que você tem que perder um tempinho para estudar, que você tem que se dedicar, você ganha 50% a mais. Mas presta atenção, isso é na academia que eu trabalho. Não sei como funciona nas outras academias. É legal vocês tentarem entrar nos grupos de Facebook, que eu já falei no vídeo anterior, vou colocar o vídeo anterior aqui de novo. Olhem esses grupos, converse com as pessoas e se comunique para saber como é que tá rolando. A academia que eu trabalho, que é Westwood, paga 50% a mais quando você dá uma aula da Les Mills.
Outra coisa ainda relacionada com esse tipo de aula, eles pagam os cursos e eles pagam os workshops trimestrais pra gente também, porque nem todo mundo tá interessado em perder o seu tempo estudando de final de semana ou nas suas horas vagas pra dar aula, então muitos professores não dão aula de body pump ou de body balance. Então quando a academia sabe que você dá esse tipo de aula, você já tá dando um passo pra frente, e por saber que você tem que perder esse tempo pra se dedicar, eles resolveram pagar os cursos e os workshops trimestrais. Como sempre, eu tô tentando fazer os vídeos curtos, então se eu não respondi ainda as suas perguntas, deixa nos comentários aqui no vídeo pra mim. Algumas pessoas estão comentando, mandando mensagem restrita pra mim. Por favor, coloquem as mensagens nos comentários do vídeo. Tenta interagir um pouquinho mais comigo sem ser por mensagem privada. A razão de eu estar gravando esses vídeos é também de tentar reduzir um pouco essas mensagens, porque eu não tô conseguindo responder todo mundo. Então, pergunta lá nos comentários que eu respondo aqui nos vídeos pra vocês. Eu espero que eu tenha ajudado com esse vídeo. De novo, pergunta se você precisar de mais alguma coisa e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!